Duvido você falar que tá tranquilo. Tenho certeza que a expectativa e a ansiedade pro jogo de hoje tá lá em cima, não tá? Verdade. Pois é, galera. Tivemos a rodada ontem do Mundial, que aliás foi bastante interessante para os clubes brasileiros, né? Hoje é dia de Mengão, jogo importante contra o Chelsea. E teve coletiva de Felipe Luiz, teve Danilo falando sobre o jogo, também teve Alexandro com as suas expectativas. Ontem, o tonto aqui falou que Carrascal possivelmente ia ter a conclusão da negociação após o Mundial. E não é que me aparece o Boto trazendo Carrascal? Tá de sacanagem, né? Esse tá. Caramba! E mais, tudo sobre o jogo de hoje. Dia importantíssimo na história do Flamengo, sem dúvida, galera. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, amigos, é rapidinho, papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Vamos. Bom, ontem nós tivemos a rodada do Mundial que envolvia clubes brasileiros, inclusive um clássico muito interessante entre PSG e Botafogo. Palmeiras venceu por 2-0 o Al Ahly. O Inter Miami venceu por 2-1 o Porto com um gol maravilhoso do Lionel Messi. Acho que tá bom, maravilhoso. Acho que maravilhoso é pouco. Caramba, que coisa linda aquilo. Seattle Sounders perdeu para o Atlético de Madrid por 3-1. E por fim, o PSG, todo poderoso, perdeu para o Botafogo de 1-0. Galera, assim é o futebol. Vamos acreditar um pouquinho mais nos nossos brasileiros, não é? Realmente, o que foi aquilo? A hora que o Botafogo fez 1-0, eu fiquei assim, ó. Quê? Tá bom então, né? Não é? Hoje nós teremos Benfica e Auckland às 13 horas. Aí aguenta coração. Às 15 horas é Flamengo e Chelsea. Às 19 horas o LA enfrenta o Esperance. E por fim, às 21 horas? 22. Às 22 horas, Bayern de Munique e Boca Juniors. A hora dos argentinos mostrarem a que foram também no Mundial, não? Vamos ver o que vai Galera, rodada interessante. Por si só, por ter o Mengão, já vale muito, não é verdade? Vale muito. E o agrega dos jogos aqui é interessante. Inclusive, o Flamengo pode até garantir classificação hoje, dependendo dos resultados. Torcemos por isso. Muito. Bom, galera, seguindo com as notícias, ontem, direto dos Estados Unidos, Felipe Luiz concedeu coletiva pré-jogo, essas que estão rolando aí com frequência nesse Mundial, galera. E deixou bem claro, o Flamengo vai manter sua identidade em campo, nada de retranca. A proposta segue firme com posse de bola, marcação alta e jogo ofensivo. Abre aspas para o Filipinho. Abrir mão da convicção? Jamais. Tenho uma ideia muito clara de como vejo o jogo e de como escolhemos nosso caminho até a vitória. Claro que o adversário pode nos trazer dificuldades, mas estamos preparados. Treinamos todas as fases do jogo, sempre com a mesma filosofia. O Felipe também falou, galera, sobre o Chelsea e destacou os pontos fortes do nosso adversário. Segundo ele, o time inglês joga quase sempre no esquema 3-2, com dois pontas muito incisivos e perigosos. E ele também não poupou elogios a Palmer, principal destaque da equipe. Ele disse, o Palmer é a grande estrela. Além disso, os meias têm muita qualidade, são decisivos. Eles pressionam muito os adversários, mas acreditamos que também teremos a bola pelas qualidades e soluções do nosso elenco.
vai ser um jogo lindo. Bom, a expectativa está lá em cima, né, galera? Que realmente seja um jogo lindo e que o Flamengo entre com tudo nessa partida e a gente comemore uma grande vitória do Mengão hoje, né? Sem dúvida nenhuma. Eu não encaro como obrigação, galera, mas o Flamengo tem que apresentar um futebol de alto nível hoje contra o Chelsea, né? Com certeza. É isso que esperamos, inclusive. Quem também deu entrevista coletiva foi um jogador que há pouco tempo estava lá na Europa defendendo a Juventus, um dos líderes do Flamengo, não tenham dúvidas disso, o Danilo. E ele, claro, foi perguntado sobre o Chelsea. E ele falou o seguinte: olha, é um time muito jovem que usa o físico como uma das armas, é um time rápido. Já o Flamengo, a gente já sabe disso, mescla a experiência e a estratégia. Isso, inclusive, é o nosso diferencial. Ele acredita muito sobre o trabalho que o Flamengo vem fazendo e o estilo ambicioso da comissão técnica transforma o Flamengo num time diferente dentro de campo. Ou seja, esses fluidos positivos, principalmente de jogadores importantes dentro do elenco, eles vão ser fundamentais para jogos de tão alto nível como esse de hoje. E a gente acredita demais no nosso Flamengo, respeitando também muito o Chelsea, mas dentro de campo é 11 contra 11. Isso é verdade, né, galera? Bom, no nosso elenco nós temos jogadores e o nosso técnico, né, que conhece aí um pouquinho mais que os outros sobre esses times aí europeus. Dúvidas. Um deles também é Alexandro, galera, que depois de ficar fora da estreia contra o Esperance, está de volta e pronto para esse jogo contra o Chelsea. Em entrevista, o lateral reconheceu que será um confronto difícil, mas deixou claro que o Flamengo entra em campo com um objetivo. E qual é? Vencer e garantir o primeiro lugar do grupo. Ele disse o seguinte: queremos ser os primeiros do grupo. O Flamengo sempre entra para vencer e amanhã não vai ser diferente. Respeitamos a força do Chelsea, claro, mas temos ainda mais respeito pela nossa própria equipe. Vamos tentar impor o nosso jogo. Gostei disso, hein? Gostei disso, Alexandro. Ele também falou, galera, sobre a estratégia do time. Disse o seguinte: sabemos que o jogo vai ter momentos de pressão e em outros que vamos ter que baixar as linhas. Mas o mais importante é saber o que fazer quando estivermos com a bola. Ponto importante isso. O Flamengo precisa estar atento os 90 minutos, galera. Vai ser difícil, mas a gente consegue, tá? Ele também revelou um papo de bastidores ali entre os jogadores do elenco. Disse o seguinte: temos grandes jogadores que sabem criar e finalizar. E lá atrás já conversamos, vamos segurar a barra. Quando a bola chegar na frente, temos certeza que o pessoal vai resolver pra gente. Tudo para ser um grande jogo hoje, né, galera? Alexandro retornando, o elenco ali, ó, fechadinho, com um só objetivo, confiança lá em cima e vamos pra cima deles, Mengão. A palavra confiança, sem dúvida nenhuma, prepondera. É estranho ver o Flamengo pensar em algo diferente que não seja manter realmente o padrão de futebol que vem sendo apresentado. Chutão não resolve. Nada de ligação direta. O time tem que trabalhar a bola e mostrar para os caras que a gente tem qualidade e competência. Com certeza. E galera, seguindo com as notícias, o Tonto aqui veio ontem falar sobre o diretor financeiro do Dinamo Moscou, que havia dado entrevista e dito que as conversas entre Flamengo e Dinamo pelo Carrascal meio que estavam paradas devido ao Mundial e que seriam retomadas após o término da competição. Ainda ontem mesmo sai a notícia de que o Flamengo já tem o acerto com o jogador e o clube russo. Alguns estão falando em 12 milhões de euros, mais 2,5 milhões, outros colocam 12 milhões de euros, mais 2 milhões de euros por metas. Independente desses 2,5, o que importa de verdade é que o jogador já é do Flamengo, não oficialmente porque ainda não foi apresentado, mas o que se tem a entender sobre o tema é que o Flamengo já finalizou a contratação do jogador. Inclusive, Carrascal
desde o início das conversas, já havia dado o start, tanto gostou do projeto do Flamengo quanto base salarial. Só faltava o quê? Os ajustes ligados ao clube russo. E possivelmente será a nossa grande contratação nessa janela de meio de ano para contar com o segundo semestre aí dentro das competições que temos à frente. Bom, seja bem-vindo, né, Carrascal, já adiantando aqui a vinda do jogador e que ele venha para agregar ao nosso time. A expectativa é que esse jogador seja uma alternativa para a Arrascaeta, galera. Isso é importantíssimo. Há quanto tempo a gente não pede isso? Olha a responsa, hein, Carrascal? É. Bom, galera, e para finalizar, ai, amigos, chegou o grande dia, galera! Flamengo e Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira, às 15 horas, horário de Brasília, direto da Filadélfia, nos Estados Unidos. O duelo é válido pela segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, do Grupo D, valendo liderança, hein, galera? Na estreia, o Flamengo venceu com tranquilidade o Esperance por 2-0, enquanto o Chelsea bateu o Los Angeles pelo mesmo placar. Mas no critério de desempate, o Mengão está na frente, por ter levado menos cartões amarelos. Detalhe que a gente já falou antes que pode fazer a diferença, tá, galera? A transmissão vai ser ampla. O jogo será exibido pela TV Globo, Sport TV, Globoplay, DAZN e também Cazé TV. Então depois não venha falar que não assistiu, porque opção tem de monte aí, tá, galera? Bom, o Felipe terá o elenco completo à disposição e deve manter a base que jogou a primeira partida. Já o técnico do Chelsea, Enzo Maresca, deu a entender que vai mexer na equipe, muito em função, galera, do calor que estará fazendo na hora do jogo. A provável escalação do Mengão é qual, Ju? Bora lá! Rossi, Wesley ou Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo, Bruno Henrique ou Plata. É confronto direto, jogo grande, clima de decisão hoje, galera. Ai, 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 que o Mengão ganhe essa partida com tranquilidade também e que a gente possa comemorar aí no fim do dia uma grande vitória do Flamengo. Ah, coisa bem rápida agora, galera. Existem clássicos, existem torneios e de verdade esse vem chamando bastante a atenção de nós, brasileiros em específico aqui, nós rubro-negros. É emocionante, de verdade. E a gente tá aqui que não se aguenta para chegar a hora do jogo, puxa vida. Dia de botar os ingleses na roda novamente, hein, Flamengo? Vamos lembrar de dezembro de 81. Bom, galera, lembrando a vocês que após a partida nós teremos a nossa live pós-jogo e contamos muito com a presença de todos vocês, hein? Acabando lá, corre todo mundo pra cá pra gente bater aquele papo super legal sobre tudo que ia acontecer nesse jogão de hoje. É isso aí. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito, muito mais fortes. Pessoal, fiquem bem. Um excelente dia a todos vocês. Sorte pra nós nesse jogo de hoje à tarde. Nos vemos na live. Amigos e amigas, tchau, tchau.